Graça e paz, meus irmãos. Vamos concluir a mensagem sobre o inimigo interno do cristão, a carne, o inimigo interno do cristão. Assim diz Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Na mensagem anterior, nós afirmamos que as obras da carne são não estamos imunes como cristãos de manifestar as obras da carne. Andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. E nós vimos que alguns personagens bíblicos, como Noé, como Moisés, como Salomão, como Davi, manifestaram obras da carne na vida, porque não vigiaram. Também já aprendemos que qualquer área da nossa vida pode ser influenciada pela carne. Seja exemplar na área sexual, na área dos sentimentos, na área da ausência de domínio próprio. Enfim, não existe área em nossa vida em que a carne não possa exercer controle. Também nós vimos que nós podemos identificar uma obra da carne porque ela se caracteriza por desobedecer aos mandamentos de Deus e das virtudes cristãs. Então, nós podemos notar em nós essa deficiência, essa manifestação da carne, quando estamos desobedecendo ao mandamento do Senhor ou prática da virtude cristã. Agora, dando prosseguimento, eu gostaria de fazer mais duas afirmações. As obras da carne vão produzir efeitos colaterais em nossa vida. Veja o que diz Provérbios 23:29. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Meus irmãos, as obras da carne não vêm sozinhas. Elas trazem consigo efeitos colaterais devastadores. Como nos questiona Provérbios, de quem são os ais, as mágoas e as feridas desnecessárias? A resposta é clara: são aqueles que se deixam dominar pelos excessos. O rastro de dor e os olhos vermelhos são preço imediato de uma vida sem o governo do Espírito Santo. Irmãos, a ausência de domínio próprio e a entrega à impureza sexual trazem consequências profundas e multidimensionais. Primeiro, a consciência é atingida, abrindo o caminho para conflitos mentais e emocionais severos. Depois, o próprio corpo padece, ficando exposto a enfermidades que comprometem drasticamente a qualidade de vida
e podem, em última instância, levar à morte. A desonestidade não fere apenas a quem pratica. Ela atenta contra a justiça dos homens e mancha a honra da família. O trágico exemplo de Acã nos mostra que o pecado oculto traz desonra pública. Ao esconder o que era condenado, ele não apenas atraiu juízo sobre si, mas jogou seu nome e sua linhagem no vale da desgraça. É um alerta de que nossas ações podem construir um legado de bênção ou um memorial de vergonha, quando a carne prevalece na nossa vida. O juízo de Deus sobre a carne não é apenas uma possibilidade individual, mas um fato histórico e coletivo. Nos dias de Noé, a inclinação contínua para o mal entristeceu o coração do Criador, resultando no dilúvio. Da mesma forma, o fogo sobre Sodoma e Gomorra foi a resposta divina à corrupção desenfreada da carne. Esses eventos, irmãos, dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, servem como marco de advertência. A maldade humana tem um limite e a santidade de Deus exige justiça. Contudo, em meio ao caos, a Bíblia nos consola. Noé achou graça aos olhos do Senhor, lembrando-nos de que a fidelidade é o nosso único refúgio contra o juízo. Irmãos, o sofrimento que assola a humanidade tem uma causa clara: a natureza caída do homem. Se a humanidade seguisse os caminhos que o Senhor traçou, os 10 mandamentos, não estaríamos submersos nesse colapso social. A crise do mundo é, antes de tudo, uma crise de obediência. Em sua infinita misericórdia, Deus levanta pessoas em diversas áreas para mitigar o sofrimento causado pelas obras da carne. No entanto, embora essas instituições e indivíduos prestem um serviço valioso ao próximo, eles também carregam a marca da natureza caída. Por isso, corre um risco de oferecer socorro ao mesmo tempo em que aprovam práticas pecaminosas que não pesam em suas consciências, evidenciando que a ajuda humana, sem o crivo da palavra de Deus, pode ser incompleto ou permissiva. Somente, irmãos, o Evangelho, que é o poder de Deus, possui eficácia para libertar o homem do domínio da carne. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No momento em que cremos, recebemos um coração transformado e o batismo com o Espírito Santo. A partir daí, a vitória sobre a natureza pecaminosa não depende do nosso esforço isolado, mas da nossa perseverança em manter comunhão viva com o Senhor. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Não apagueis o Espírito. Como bem sabemos, não estamos totalmente imunes às investidas da carne. Caso nossa conduta pecaminosa se torne pública, a disciplina da igreja pode ser necessária, levando-nos ao afastamento da comunhão por deixarmos de andar no caminho do Senhor. Portanto, não esperemos o dia do juízo ou da vergonha. Abandonemos hoje o pecado que entristece o Espírito Santo e compromete o nosso testemunho perante os homens e a igreja. Em último lugar, se somos cristãos, mas vivemos escravizados pela carne, não somos servos autênticos de Deus. Assim diz Romanos 8. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimiga contra Deus,
pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Precisamos encarar uma verdade desconfortável. Não é possível reivindicar a identidade cristã e, ao mesmo tempo, viver escravizado pela carne. A autenticidade do nosso serviço a Deus é medida por quem nos governa, como alerta Romanos. A inclinação da carne não é apenas um deslize, é um caminho de morte e inimizade contra o Criador. Quem vive debaixo do domínio dos desejos carnais não consegue agradar a Deus, pois a carne é essencialmente insubmissa. Ser servo de Cristo exige obrigatoriamente uma transição da escravidão da carne para a liberdade da vida e da paz no Espírito Santo. Irmãos, precisamos discernir a diferença entre o pecado ocasional, pontual e a prática habitual. Um ato isolado de transgressão não anula nossa filiação, mas um viver contínuo e deliberado no pecado revela uma paternidade espiritual diferente, como diz João. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Como afirma João, quem faz do pecado seu hábito demonstra que pertence ainda ao sistema maligno. O Filho de Deus se manifestou justamente para destruir essas obras em nós. Aquele que verdadeiramente nasceu de Deus não consegue permanecer no pecado, pois a semente divina que nele habita o conduz inevitavelmente ao arrependimento e à santidade. Irmãos, o padrão bíblico para o cristão é a imitação da vida de Jesus. Dizer que temos comunhão com Deus enquanto persistimos em um estilo de vida pecaminoso cria uma contradição insustentável, como diz João. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Segundo o apóstolo João, a verdade só habita naquele cujo caminhar reflete os mandamentos do Senhor. Quem afirma estar nele assume o compromisso de produzir o seu caráter no dia a dia. A prática do pecado não apenas contradiz a nossa profissão de fé, mas nos coloca na condição de mentirosos diante daquele que sonda os corações. A redenção cristã opera em estágios. A justificação nos livra da culpa do pecado. A santificação nos livra do poder do pecado. E a glorificação nos livrará da presença do pecado. Enquanto aguardamos o estado de glória, a marca da nossa filiação é a resistência ao pecado. Ainda que a santificação seja um processo gradual e distinto para cada crente, ela é uma evidência indispensável. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A ausência total de progresso espiritual e a permanência debaixo do domínio da carne indicam que a regeneração, o passar da morte para a vida, ainda não se tornou uma realidade em nós. Diz João, todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conheceu.
chamado do Senhor das trevas para a sua maravilhosa luz, não é apenas uma mudança de convicção, mas uma mudança de natureza. Ao sermos regenerados, recebemos um novo coração que anseia pela obediência. Mais do que isso, o Senhor nos sela com o Espírito Santo da promessa, capacitando-nos para que o que antes era impossível. Sem esse novo nascimento, não há desejo nem poder para a santidade. O fracasso espiritual de muitos que estão nas igrejas hoje reside no fato de que tentam viver o evangelho sem terem sido transformados por eles e serem batizados com o Espírito Santo da promessa. A santificação é um processo contínuo pelo qual o Espírito Santo nos forma à imagem de Jesus. É uma obra de substituição. Enquanto o velho homem é mortificado, o novo homem floresce em nós. Essa experiência é o selo de uma conversão genuína. Se não há esse conflito contra o mal, mas sim uma complacência com o pecado, estamos apenas no campo da religiosidade teórica. A passagem da morte para a vida, a primeira ressurreição, é obrigatoriamente evidenciada por uma nova postura diante da santidade de Deus. É uma tristeza, realmente, ver pessoas que professam a fé e manifestarem continuamente as obras da carne. É uma triste realidade, que mesmo sendo crentes verdadeiros, podemos sucumbir à tentação e permanecer temporariamente em pecado. Esse estado nos traz prejuízos profundos. A iluminação do Espírito se torna escassa, a alegria da salvação se desvanece e o nosso testemunho escandaliza o Evangelho. Por isso que Davi orou: restitui-me a alegria da tua salvação. Perderemos o interesse pelas coisas de Deus e sentiremos o peso da disciplina do Senhor. Contudo, a marca do eleito é que ele não é abandonado no erro. Por sua infinita misericórdia, o Senhor nos conduz ao arrependimento, restaurando-nos ao caminho da santidade. Meus irmãos, devemos olhar com temor e compaixão para aqueles que em nosso meio ainda manifestam as obras da carne. Mesmo que seus pecados não sejam escandalosos aos olhos do mundo, a persistência na natureza caída revela uma perigosa falta de comunhão com Deus. Essas vidas precisam ser alvo prioritário das nossas orações e de um evangelismo pessoal. Não podemos nos enganar com a aparência da religião. Quem é dominado pela carne ainda precisa experimentar o poder transformador do Evangelho. Eu concluo, meus irmãos. Somos chamados ao exame honesto do nosso interior. Devemos observar atentamente se nossos pensamentos, sentimentos, motivações e desejos estão glorificando a Deus ou apenas alimentando a nossa velha natureza. Esse discernimento é o que determinará a direção de nossas orações. Se o nosso coração está alinhado ao Senhor, transbordemos em ações de graças. Mas se detectamos a inclinação da carne, devemos nos prostrar em busca de purificação e arrependimento. O que a sociedade e as pessoas ao nosso redor dizem sobre nossa conduta é um indicador poderoso do senhorio que governa nossas vidas. Se o mundo enxerga em nós os frutos do Espírito, nossa fé é validada. Mas se o que transparece é o domínio da carne, nosso testemunho é comprometido. A opinião geral sobre nós revela se estamos verdadeiramente debaixo do controle do Espírito ou se ainda permitimos que a velha natureza dite nossas reações e palavras diante dos homens. Meus irmãos, é imperativo que observemos o que tem caracterizado a nossa caminhada
diária. Precisamos ser honestos. A nossa vida é definida pela beleza do fruto do Espírito ou pela fealdade das obras da carne? O que flui de nós como naturalidade revela quem detém o controle no nosso coração. Se as marcas da nossa conduta são o amor e a temperança, o Espírito governa. Mas se o que nos define é a discórdia e o egoísmo, a carne ainda impera. Que a nossa característica principal seja a semelhança de Jesus. O domínio contínuo da carne sobre uma vida é a prova de uma alma que ainda não foi resgatada por Cristo. Para esses, a porta do céu permanecem fechadas, pois nada impuro entrará na presença do Deus Santo. Aqueles que escolheram viver sob a tirania da sua própria natureza caída, rejeitam a transformação do Espírito. Enfrentarão o juízo final e a condenação do lago de fogo. A herança, irmão celestial, é reservada apenas aos que regenerados venceram o mundo, a carne, pelo poder do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que seja essa a nossa herança futura, porque já em vida manifestamos que quem nos domina não é a carne, mas o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém.